Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto com o doutor em Ciências Sociais, Paulo Nicoli. Professor, muito bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, agradeço o convite, bom dia a todos os espectadores. O que fez com que a Bolívia chegasse a esse ponto de um general afastado semana passada, exatamente por suspeita de que ele estava tramando um golpe de Estado, por denúncia de corrupção também, chegar a colocar um tanque, ou tentar entrar com um tanque dentro do Palácio Presidencial, confrontar? Isso é uma diferença do golpe de Estado que havia no passado para essa tentativa de ontem, né? Foi tudo filmado, contestando o presidente da República, Luiz Arce, quase que na porta do gabinete, depois sendo perguntado sobre o que estava fazendo por jornalistas que estavam ali acompanhando e flagrando ao vivo uma tentativa de golpe de Estado. Por que a Bolívia chegou a esse ponto, professor? Bom, primeiro que a gente não pode esquecer que a Bolívia passou por um outro golpe recente em 2019, quando o ex-presidente Evo Morales tentava seu quarto mandato. Isso gerou uma grande divisão do país, uma vez que foi proibido pela justiça, aliás, pela população boliviana, através de plebiscito, que o Evo Morales se candidatasse. Só que o Evo Morales recorreu às cortes eleitorais e foi-lhe dada a possibilidade de concorrer em 2019, e aí está a origem de todo o imbróglio, né? Porque o Evo Morales ele foi destituído quando estava prestes a vencer a eleição. Houve acusação de que a eleição havia sido falseada, né? Quando depois se descobriu que, na verdade, foi a direita boliviana, né, que tramou uma conspiração para derrubá-lo. Enfim, resumidamente essa história. E a Bolívia hoje é um país muito dividido, né? De um lado você tem uma série de etnias indígenas que são a favor da permanência do MAS, que é o partido que está no poder, que é do Evo Morales, mas que hoje tem um aliado dele na presidência, que é Luiz Arce, e a direita boliviana é totalmente contra que Luiz Arce seja reeleito ou mesmo o Evo Morales possa se candidatar. Além disso, tem outros fatores importantes, né? Dessa divisão do país ali da Bolívia, né? O Zuninga, no ano passado, ele foi acusado de corrupção, o que o teria motivado a esse movimento militar. E outro fator que também é importante é que a Bolívia é o país que tem a maior quantidade de lítio, né, de fácil exploração. Lítio é um mineral muito importante, né, para a produção de baterias, de celulares, de carros sem motoristas, né, que hoje está na moda da Tesla e tudo mais. E esse setor ele foi estatizado, tanto a produção quanto também o processamento. E a direita boliviana, basicamente, é a favor da privatização. Então, esse foi um dos elementos interessantes, né, porque pressionados pelos interesses internacionais e de privatização do setor do lítio, os militares têm muito apoio, né, da direita boliviana para tomar o poder de forma violenta, como nós vimos ontem, né? Então, esse é um pouco do contexto, né, do que aconteceu na tarde de ontem na Bolívia, né? Agora, Nicoli, pensando no que pode acontecer, como esse movimento de ontem deve mexer com um cenário das eleições presidenciais para o ano que vem? Evo Morales, em ocasiões anteriores, já se colocou à disposição para se candidatar mais uma vez para o cargo. Luiz Arce, hoje afastado de Evo Morales, deve se candidatar à reeleição. Como essa tentativa de golpe de ontem deve mexer com as engrenagens das eleições do ano que vem? Bom, primeiro que o cenário para a eleição do ano que vem é que a Justiça Eleitoral boliviana, por enquanto, proíbe que Evo Morales participe da eleição do ano que vem. Evo Morales, por sua vez, faz toda uma campanha Bolívia fora, né, em praça pública, pressiona os meios de comunicação para que lhe seja dada a possibilidade de concorrer. Caso ele participe, isso cria um outro problema para a própria esquerda boliviana, o MAS, né, que é o partido do Evo, que é o Movimento ao Socialismo. Porque Luiz Arce, ele é do próprio partido do Evo, mas existe um racha entre os dois. E havendo esse racha, uma eventual aliança entre os dois, isso é um cenário não muito interessante para a direita boliviana, né? Porque seja Luiz Arce o candidato ou o próprio Evo,
certamente um dos dois será o vencedor, são os dois favoritos. A questão é saber se o Evo poderá ou não participar, e se os dois estarão no mesmo partido. E isso significa o quê, em linhas gerais? Né? De que a produção do lítio, como havia dito, ela seguirá estatal, né? O que é muito importante para a redução das desigualdades na Bolívia, mas isso não interessa o setor privado boliviano. Então, diante dessa impossibilidade, né, e dessa falta de popularidade da direita boliviana, que, aliás, promoveu o golpe de 2019, e tem vários políticos que participaram do golpe de 2019 que hoje estão presos, diga-se de passagem, inclusive a ex-presidenta, né, a Áñez. Então, a direita, sem nenhuma possibilidade de voltar ao poder, decidiu tomar a decisão mais arbitrária, né, que foi tomar o poder à força. Isso é totalmente negado aqui pela OEA, enfim, por várias instituições internacionais, e por isso mesmo que o golpe foi mal sucedido. O Zuniga tentou entrar no Palácio Presidencial, entrou de fato, conversou com o Luiz Arce ontem mesmo, né, tete a tete, isso foi gravado pela imprensa boliviana, e o Luiz Arce mandou dar meia volta, literalmente. Pouco tempo depois, o general das Forças Armadas, o grande comandante, que é o Zuniga, ele foi destituído e preso, agora está preso. Então foi uma tentativa frustrada, né? E uma coisa é certa, né? Não faz mais sentido golpes militares ao estilo que a gente viu durante a Guerra Fria, década de 60, 70. Então saiu um pouco fora da curva o que aconteceu agora na Bolívia, né? Porque o que se discute na ciência política são os chamados golpes suaves, digamos assim, né? São tentativas de intervenção no judiciário, como a gente viu aqui no Brasil com o Sérgio Moro, isso aconteceu na Argentina com a Kirchner, aconteceu também na própria Bolívia, né, com a tentativa de judiciar a eleição de 2019, enfim. Venezuela, né? A Venezuela também. Então, iniciativas militares hoje são muito raras, né? Então, você faz uma manipulação política por outros meios, com meios de comunicação, enfim, mas não com golpes militares. Aliás, eu estava até, enquanto a gente estava fora do ar aqui, eu estava até comentando com a Lívia, quem está nos acompanhando por imagem, viu, enquanto o professor falava, a gente colocou ali um vídeo gravado por celular desse momento ali na porta do gabinete do presidente, em que o presidente e o general Zuniga debatem, né? Estou sendo aqui, né, um pouco mais doce do que eles discutem a respeito do que está acontecendo ali, né? O presidente apontando, tentando colocar para fora do palácio o general, em tese, dando ali a ordem de que havia um novo comando para o país. No final das contas, prevaleceu a legalidade, prevaleceu a Constituição e a vontade popular na Bolívia, né? Mas é impressionante, a gente falava até agora há pouquinho, né, Zé Maria Trindade, sobre como isso é antiquado, demodê, fora de moda, para usar as expressões mais leves possíveis aqui, e como, sob outro aspecto, é interessante observar como se dá um golpe de Estado, não é? Hoje, em 2024, nós temos essa possibilidade de ver como acontece uma tentativa de golpe de Estado, uma coisa bizarra mesmo, né? Sua pergunta para o professor, Zé Maria. Ô Zé, deixa eu te furar aqui. Eu ia avisar o Colombo, não consegui, para não te chamar. Deixa eu te furar rapidinho. E eu quero ouvir do professor exatamente o que nós conversávamos antes, professor. Dessa vez, não havia apoio da população para essa tentativa de golpe, como aconteceu um movimento contra Evo Morales lá em 2019, muitos protestos contra o governo dele. Caso houvesse o apoio da população a essa ação das Forças Armadas, o resultado poderia ter sido diferente? Certamente seria bem diferente, né? Em 2019, inclusive, os casos de violência foram muito maiores, né? Então, políticos ligados ao MAS, ao partido do Evo, muitos foram mortos, outros foram humilhados, torturados em praça pública, casas foram destruídas, prédios públicos, inclusive, né? Mas eu tenho a impressão que o que aconteceu ontem foi muito mais uma espécie de encenação e um sinal de alerta, né? Que os próprios militares ligaram para o executivo, para o poder federal, né, digamos assim, da Bolívia, né? Porque já é um alerta no sentido de que ano que vem, vencendo o Luiz Arce ou o próprio Evo Morales,
que é a tendência, de fato, um dos dois, isso se o Evo Morales poder participar, evidentemente, certamente teremos mais problemas políticos, uma vez que, por exemplo, a região de Santa Cruz, que digamos assim, é o lugar mais potencialmente econômico, a cidade mais econômica da Bolívia, é totalmente contra o Evo Morales. La Paz já é uma região com mais presença de etnias indígenas, e o resto da Bolívia, né? Então, existe também um problema que os próprios bolivianos, né, estudiosos da política boliviana, vão dizer que é um problema étnico, né? É diferente do Brasil, que a gente vê uma combinação muito forte de etnias de origem negra, europeia, enfim, africana. Na Bolívia não existe essa divisão, né? Então, tanto o Luiz Arce quanto também o Evo Morales representam nitidamente os interesses indígenas, né? Então, essa divisão do país, que é gigantesca, por sua vez, coloca os militares ao lado, enfim, das elites bolivianas, as elites econômicas, que, por sua vez, estão atreladas aos interesses internacionais, né? Sobretudo para a exploração do lítio e privatização das suas fontes de energia, seja o lítio, enfim, o gás natural e assim por diante. Zé, perdão, você agora. Não, pois não. Professor Paulo, é uma cena patética, né? O presidente e o candidato a golpista discutindo ali, peito a peito, quase disputando a presidência da República nos tapas, né? Foi por pouco os dois nos saíram nos tapas ali, disputando a presidência da República. Eu queria perguntar para o senhor, professor, qual é esse caldo cultural, essa cultura da Bolívia de tantos golpes, né? São mais de 190, quase 200 golpes em 400 anos de país. O que faz a Bolívia ser tão instável politicamente assim? Bom, a Bolívia é um país colônia, né, com muita instabilidade por conta da disputa dos recursos naturais, de quem de fato administra, né, essas riquezas que são exportadas, né? Então isso faz com que seja um país não só colônia, como exportador, que cede matéria-prima, enfim, commodities às potências econômicas. E a disputa na Bolívia hoje gira em torno de quem vai administrar essas riquezas naturais, o Estado ou o setor privado. E, de fato, o setor privado, ele tem, como foi a sua pergunta, né, uma origem étnica de pessoas brancas e de origem europeia, né? É assim que muitos antropólogos leem hoje a política boliviana. E essa elite ela é totalmente contrastante do ponto de vista social em relação às populações indígenas. Há centenas, né, de etnias diferentes, né, de sociedades tradicionais, e elas são representadas com uma bandeira que o Evo instituiu, que é o Apala, né, uma bandeira bonita, colorida também, que também é considerado um símbolo nacional, e boa parte dessa população, até antes de Evo Morales, no início do século, se encontrava numa situação de extrema miséria, analfabetismo, desnutrição infantil, alto índice, né, aliás, baixo nível, né, de expectativa de vida dos idosos e assim por diante, né? Então, essa divisão ela começou a ser reduzida do ponto de vista social com a ascensão dos mais pobres, indígenas, economicamente, né? O acesso à escolaridade, enfim, meios de transporte, universidade, enfim. Então, de onde veio esse dinheiro para que o Evo Morales fizesse essas reformas todas? Exatamente das riquezas nacionais, né? Primeiro os chamados hidrocarbonetos, o gás natural, enfim, alguns derivados do petróleo, inclusive, né? Então a disputa hoje se dá por esse caminho, né? E a questão da identidade indígena é muito forte, né? Os indígenas, eles de fato não se misturaram, né, com os descendentes de europeus e que têm uma visão mais colonial da própria Bolívia, né? O exército, por sua vez, apoia essa visão colonial e é por isso que há tantos sucessivos golpes na Bolívia, para ver quem que garante ou quais são os grupos que estão no poder que garantem a submissão perante as potências econômicas frente à produção de matérias-primas. Conversamos com o doutor em Ciências Sociais, Paulo Nicoli. Professor, muito obrigado pela entrevista e bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos.